Felipe, hoje o senador Cid Gomes, que é o líder do PSB no Senado Federal e vice-presidente dos socialistas no Ceará, né, uma liderança histórica aqui tanto da esquerda, né, como dos partidos no qual ele está afiliado, anunciou, no caso o Cid, né, anunciou a filiação de todos os deputados estaduais que entraram com ação na justiça pedindo uma desfiliação do partido do PDT, né, por perseguição política, um quadro também que vinha se arrastando durante muito tempo e a gente vinha acompanhando, né? Segundo o Cid, e aí abre uma aspa, né, vamos filiar no início dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Ceará, né, para não atrapalhar, conforme o Cid, né, compromissos dos companheiros. O Romeu Aldigueri e os demais parlamentares assinarão a ficha conjunta, né? Explicou o senador que cuida da articulação política aqui no estado, lembrando que essa informação ela foi divulgada, o Cid, né, repassou essa informação de modo exclusivo para o colunista do Opinião Ceará, o Roberto Moreira, então a gente acompanha também todos os detalhes. Conforme o senador, né, a bancada federal será afiliada em um segundo momento. As informações, como eu falei, são do colunista Roberto Moreira. O presidente da Alesc, que ele cita aí, o Romeu Aldigueri, confirmou essa filiação e um outro nome também confirmou a filiação foi o deputado estadual Osmar Baquite, que é outro quadro também muito próximo aí do senador Cid Gomes, Osmar também do PDT, obviamente, né? O Cid disse que ainda não tem a confirmação, né, da filiação do Oriel Nunes, né? No caso, o Cid disse que não falou com ele, isso segundo divulgou o colunista Roberto Moreira, né? O Oriel pode ter como destino o PT, na verdade, que é um partido presidido no município de Icó pelo ex-deputado estadual e ex-prefeito do município, Neto Nunes, que é irmão do deputado estadual Oriel, né? Então, os deputados estaduais que devem se filiar ao PSB, no caso do Cid Gomes, são Romeu Aldigueri, o Salmito Filho, Guilherme Bismarck, né, que aí também eu queria que o Felipe comentasse, porque havia uma expectativa de filiação, inclusive em outro partido, e aí envolve família também, como no caso do Oriel, o Felipe vai já explicar, né? Além dele, o Guilherme Landim, o Sérgio Aguiar, a Lia Gomes, né, o Antônio Granja, o Marcos Sobreira, o Jeová Mota, o deputado Tim Gomes, né, e o Bruno Pedrosa, todos esses aí quadros que estavam no partido, no PDT, né, que devem ir para o PSB. O ato de filiação será na Assembleia mesmo, um dia depois da posse do Romeu Aldigueri na presidência do Legislativo cearense. O PDT, que atualmente tem uma bancada de 14 deputados, né, saiu bastante grande das últimas eleições para deputado estadual, ele deve ficar apenas com 4 nomes, no caso do Queiroz Filho, o Antônio Henrique, o Cláudio Pinho e o Lucenildo Frota, que são nomes que já fazem oposição, ou faziam, né? A gente não sabe como é que vai ser essa nova configuração após as eleições municipais, mas já faziam parte da oposição ao governo do estado. E aí, qual desses nomes aí te chamou a atenção, Felipe? Rodrigo, tem alguns nomes que chamam a atenção. O nome que chama mais a atenção é o do Guilherme Bismarck, né? Por uma questão que envolve a família dele, mas eu queria deixar para falar isso um pouco depois, porque eu queria lembrar como foi essa situação da saída do PDT, né, do Cid, e posteriormente agora a saída desses deputados, porque esse é o assunto que vem se arrastando desde 2022, né, com o rompimento entre o PDT e o PT aqui no Ceará, né. Em 2023 foi um ano conturbadíssimo, né, para o partido, para o PDT. Tinha um momento que a gente não sabia quem era o presidente, um momento era o Cid, o outro era o André Figueiredo, né, que estavam em lados opostos. Hoje, curiosamente, estão do mesmo lado aqui no governo do estado e na prefeitura de Fortaleza, né? Mas já se sabia em 2023, né? Ou se esperava, na verdade, que esses deputados saíssem do partido, porque o indicativo é de que eles não teriam realmente espaço, né? E eles nem queriam estar, na verdade, eu acho que eles nem queriam estar no PDT, porque não fazia sentido, né? Um partido que parte é base e parte é oposição na Assembleia, né? O partido tem que tomar um lado, né? Apesar de o nome ser partido, é importante que o partido esteja junto nas ideias, né? E na forma de pensar, se vai ser oposição, se vai ser situação, enfim. Mas com a ida do Cid Gomes para o PSB em fevereiro do ano passado, né? Já em 2024, aí foi um indicativo muito grande de que boa parte desse grupo poderia ir realmente
para o Partido Socialista. Vale lembrar, Rodrigo, inclusive, é importante citar, que o Cid esperava que o Evandro se filiasse ao partido que ele fosse, né? A gente lembra que o Evandro foi para o PT, né, antes do Cid ir para o PSB. Mas na semana ainda em que o Evandro foi anunciado para o PT, que foi convidado e foi anunciado realmente como novo quadro do partido, a gente chegou a conversar com o Cid, né? Eu perguntei a ele se essa ida do Evandro poderia sinalizar a ida dele e de outros deputados aliados também para o PT. Ele desconversou sobre isso, mas disse que não gostou da antecipação do Evandro, né? Do Evandro ter se antecipado ao grupo. Mas, enfim, isso já parece que já são águas passadas, né? Parece que o Cid já está... não sei, na verdade, se houve algum indício de que eles teriam brigado, de que houve uma discussão sobre esse assunto, mas está tudo bem entre os dois, né? Pelo que a gente acompanha. Mas falando sobre os casos específicos que você me perguntou diretamente, né, Rodrigo? O Guilherme Bismarck, ele é filho do Bismarck Maia, prefeito de Aracati, quer dizer, ex-prefeito de Aracati, né, foi prefeito de Aracati até o final do ano passado e que é presidente do Podemos aqui no Ceará. Inclusive, eu já cheguei a falar com o irmão do Guilherme, né, também filho do Bismarck Maia, que é o deputado federal Eduardo Bismarck, que hoje está na Secretaria de Turismo, e ele me informou que os dois iriam para o Podemos, né? Os dois iriam integrar como um quadro do partido que aqui no Ceará é presidido pelo pai deles. Isso ele falou, se não me engano, em novembro do ano passado, ali entre outubro e novembro do ano passado, no final do ano passado, né? Mas hoje a gente teve essa informação que o Guilherme Bismarck deve ir para o PSB junto com o grupo. É curioso, eu realmente não esperava que ele fosse. E sobre o caso do Oriel, eu acho que já era esperado também que ele fosse para o PT, né? Porque o grupo político dele lá em Icó, né, no centro-sul do Ceará, já está afiliado ao partido, né? Tem o irmão dele, o Neto Nunes, a cunhada, a Laís Nunes, que foi prefeita do município até o ano passado. Então, acho que essa migração partidária já era esperada. Eu não sei se você quer fazer um comentário breve, Rodrigo, que eu estou falando muito. Não, mas eu acho que é isso. Agora um ponto importante, né, Felipe, é o tamanho que o PSB vai ocupar na Assembleia Legislativa, né? Além de ganhar aí de sobra o presidente da Assembleia, né, tem um vasto quadro de parlamentares. Você pode até confirmar, mas parece que fica ali muito próximo da própria bancada do PT e dos demais partidos aliados desse grupo, né? Então, assim, é um partido de fato que fica muito robusto, muito semelhante, inclusive ao próprio PDT quando foi eleito, né? E aí é a articulação pura do Cid Gomes, né? O Cid, ele consegue fazer muito bem essa costura, ele consegue assim, não impor, né, uma agenda programática ali, partidária, né, mas conseguir costurar de fato esses acordos, né, e conseguir com a sua liderança compor esse grupo que, mais uma vez, é muito grande, né, muito expressivo para o contexto da Assembleia Legislativa e também para o que o partido almeja em 2026, né? A gente sabe da importância dos deputados estaduais, dessas representações nas regiões, né, nos municípios, que é muito importante para o que aí se espera em 2026, né, que é um ano com eleição presidencial, tem eleição para Senado também, para o Senado Federal, para deputados estaduais e para deputados federais. Então a gente sabe que tem bastante coisa em jogo e que esses números, né, essas representações em cada região, em cada município importam e muito, né? Eu queria só completar sobre o PSB e fazer um comentário rápido sobre o PDT também, né? Porque o PSB é uma situação até curiosa, porque ele se tornou o maior partido do Ceará em pouco mais de um ano, né? Ou pouco menos de um ano, porque ali em fevereiro, quando o Cid se filiou ao partido, ele levou junto com ele 40 prefeitos, né? E nesse ano, nas eleições, na verdade, nesse ano ele é o partido com mais prefeitos, né? No ano passado foi o partido que elegeu mais prefeitos aqui no Ceará, 65 prefeitos. Então é um partido que realmente ficou gigante e vai ter a maior bancada da Assembleia, né? Vai, com a ida desses deputados, né, se realmente forem todos que o senador Cid falou, vai ter 9 deputados, né, passa o PT, que tem 7, né, na verdade a federação PT, PCdoB e PV, né, que é essa federação, o nome dela é Brasil da Esperança, e tem 7 deputados. Né. O PDT antes tinha 12, na verdade 13, né, com a chegada do Lucinildo, fica agora com 4, e os 4 de oposição.
E aí, sobre o PDT, é importante a gente saber qual vai ser realmente o posicionamento do partido, né? Porque ele estava ali de forma independente, com uma maior parte na base, uma outra parte menor na oposição, mas, inclusive, esses deputados que fazem parte da oposição, eles têm cobrado, né, que o presidente nacional do partido, André Figueiredo, né, que está como presidente interino do partido, se posicione realmente de uma forma mais que seja realmente mais clara, assim, o seu posicionamento aqui no Ceará sobre o partido ser base ou oposição, para que aí sim eles possam tomar uma decisão, né? Vale lembrar que esses deputados que são da oposição, eles são alinhados ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que, ao que aparenta, ele não vai ser situação, né? Ele não vai se alinhar ao governador Eumano de Freitas, ao prefeito Evandro Leitão, ele vai continuar na oposição. Então, acho importante a gente ver também qual vai ser qual vai ser a decisão, né, desse grupo, né? Porque a gente lembra, inclusive, que os deputados não podem se desfiliar nesse ano, apenas se eles conseguirem uma decisão na justiça, que foi o que esses deputados do PDT aliados ao CID conseguiram, né? Se esses 4 deputados do PDT forem se desfiliar, eles precisam se desfiliar no próximo ano, que aí é ano de eleição geral e que é quando a Justiça Eleitoral permitiria essa desfiliação. Mas a gente não sabe nem se eles se desfiliariam, né? Porque, inclusive, já cheguei a conversar com o Cláudio Pinho, que é um desses 4 deputados, e ele disse que, mesmo o PDT sendo base, ele gostaria de permanecer no partido. Então, a gente fica aí na expectativa para saber qual vai ser o desfecho, né, dessa situação complicada aí dentro do PDT.